Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Sueli Ramos e que honra poder participar do teu programa, esse canal que eu amo, Paulinho. Conheço todas as histórias, mas hoje vocês vão tomar conhecimento de uma história fantástica que me fora contado pela minha amada Natalina, minha avó querida, que viveu 102 anos. Paulinho, isso é um privilégio. Ela dizia que ela tinha um primo chamado José Luiz e esse teria completado 111 anos. Não, eu nunca estive com o José Luiz, mas eu confiava demais na minha avó. Ela nunca mentiu. E assim como eu confiava demais nessa história que ela contava da sua pequena cidade nordestina, onde havia uma igreja, onde eles chamavam essa igreja Igreja dos Suspiros. Vó, mas tinha esse nome? Sim, minha filha, me contava a avó Natalina. Era a famosa Igreja dos Suspiros. Ela era uma igreja mal assombrada, me dizia minha avó. Eu falei, mas vó, como é que pode a igreja onde tudo é sagrado, abençoado, ser mal assombrada? E aí a vovó me dava detalhes. Houve lá nessa igreja um sacristão que era conhecido como Dió. Na verdade o nome dele era Diocleciano. Só que o pessoal, para não chamar Diocleciano pelo nome completo, resolveram resumir chamando-o de Dió. Então o Dió era ele quem assombrava essa igreja. Esse sacristão, ele vagava pelas sombras da noite na Igreja do Suspiro, dentro e fora da velha capela, isso durante o dia, durante a noite e até mesmo na comemoração mais especial da minha avó, que era exatamente o aniversário dela e o Natal. Mas por que, vó, que acontecia isso? E a minha avó, com a sua sabedoria, simplicidade é verdade, mas com a sua sabedoria, me explicava. É que o Dió, minha filha, o Dió, ele foi amaldiçoado por um padre que tinha lá, devido ao crime que esse Dió cometeu. Ele cometeu esse crime por causa de um amor que não foi correspondido. Aí o padre lá dessa igreja acabou amaldiçoando Dió. Então a igreja ficou mal assombrada, me explicava minha avó. E eu, hoje, resolvi contar nos detalhes essa história que é bastante interessante. Apesar das especulações, das crendices da população mais antiga, a arquitetura dessa igreja, a Igreja dos Suspiros, ainda de acordo com a vovó, era muito admirada, valorizada, porque essa igreja remetia a um período da chegada dos primeiros colonizadores ao Brasil. Era uma igreja, bem antiga mesmo. E, seja por seu passado histórico ou pela estrutura física forte e imponente que mantinha essa igreja de pé, apesar de todo o abandono, mas essa igreja nas suas estruturas acumulava anos e anos e anos, e a vovó sempre explicava, também, minha filha, aquilo foi tudo feito com óleo de baleia. Como assim, vó? É, porque na época que construíram essa igreja, a Igreja dos Suspiros, não havia ainda o cimento, sabe? Então as pedras que foram sendo coladas naquela igreja, que eram os tijolos da época, essa colagem era feita com uma cola que era extraída do óleo da baleia. Havia tanta baleia no litoral brasileiro e no litoral lá dessa cidade, que essas baleias, elas forneciam esse óleo depois de mortas, obviamente, e ela feita uma cola, que era o cimento dessa igreja. Então ela resistia, essa igreja resistia ao tempo. Eu acho depois que essa igreja foi até tombada, porque ela era uma construção bem antiga. Bem, vocês estão
entendendo que por todas essas razões, a festa de inauguração e reativação dos serviços religiosos dessa paróquia foram marcadas por uma noite especial de Natal. E para a vovó foi tão significativo porque era exatamente a noite que ela também fazia e comemorava o seu aniversário, a nossa querida e doce Dona Natalina. Naquela noite aconteceu a famosa Missa do Galo, que era de uma tradição muito grande àquela época. Mas lembrando, de acordo com a vovó, a igreja era mal assombrada. Diocleciano era o espírito que assombrava a todos ali. Na noite de Natal, a vovó conta que o sino já tinha tocado várias e várias vezes naquela noite para convidar toda aquela comunidade paroquiana a se achegar um pouquinho mais para a igreja. Diz que a igreja foi se enchendo de gente e já passava das 11 horas da noite, quando até o prefeito e demais autoridades públicas e políticas do lugar vieram, fizeram até uso da palavra. Então aquela missa não era só uma missa, era a de restauração da igreja, o recomeço da igreja, e muita gente acabou sendo homenageada e homenageando. É evidente que o último a discursar foi o novo padre, que fora escolhido para administrar a paróquia a partir daquele dia. Esse padre, a vovó conta, que era assim um cidadão negro, ele usava óculos, e ele era um padre baiano. Ele tinha vindo da Bahia, havia sido recém-ordenado padre lá mesmo na capital do seu estado, que era Sergipe, e totalmente alheio àquela superstição local. Para o padre, aquela coisa de dizer que a igreja era mal assombrada era uma crendice popular. Não, para o padre, aquele padre moderno que acabava de chegar na igreja, tudo isso era uma invenção das pessoas. Até no discurso dele, o padre teria dito numa frase: gente, vamos deixar essas bobagens de crendices e vamos fazer dessa igreja sempre um templo sagrado de Deus. Quero vocês aqui nas minhas missas, cumprindo vossas promessas e se comprometendo sempre em ser uma pessoa boa de verdade. Ao final de todas aquelas falácias, o padre, que era Padre Jeremias, o padre negro, o baiano, Padre Jeremias, ele convidou os fiéis a entrarem na igreja, onde a missa comemorativa seria celebrada. Era a comemoração do Natal e reinauguração da Igreja dos Suspiros. As portas foram abertas, aquela fita foi cortada e todos adentraram ao recinto da Casa Santa. Todo mundo foi se acomodando naqueles bancos de madeira. O padre Jeremias tomou seu lugar no altar, de onde a estátua do santo padroeiro parecia olhar para todo mundo que se chegava por ali. Quando todo mundo já estava dentro da Igreja do Suspiro, de repente, e não mais do que de repente, começou uma estranha ventania. Aqueles galhos das árvores da praça começaram a se dobrar, alguns se quebravam, as folhas que se soltavam, começou tudo a invadir a igreja com aquele vento forte. E aquilo tudo invadiu a igreja, o pequeno salão paroquial, fazendo com que as velas nos polidos castiçais de repente se apagassem todas de maneira misteriosa. E tudo ficou escuro dentro da igreja. Pronto, o pessoal que já tinha medo da fama da igreja, a igreja era mal assombrada pelo espírito de Dió. O padre Jeremias, havia discursado.
havia inclusive tocado no assunto que isso tudo era crendice, era besteira, era bobagem, mas o povo não pensava assim. E de repente, um grande alvoroço começou a se formar e muitos fiéis ali presentes diziam sentir uma presença maligna naquele ambiente, sabe? A vovó estava lá, a vovó Natalina estava lá. De repente, uma jovem mulher, quase adolescente, ela se levantou em meio à multidão e ela se dirigiu ao altar e ali ela parou diante da mesa do altar e voltou-se para o salão, começando a gritar e a gesticular, apontando com muita aflição por um homem alto, magro, que naquele momento adentrava a igreja, trajando as mais simples vestes talares da ordem dos franciscanos e se dirigia em direção ao altar. Quem era aquele homem alto, com aquele rosto parcialmente encoberto por um capuz, parecendo assim um manto religioso? Quem era? Vovó Natalina descreve que tudo isso parecia acontecer como se fosse em câmera lenta. E de repente, as velas que estavam todas apagadas devido à ventania se acenderam, assim, como que por um milagre. E quando os olhares que acompanhavam o recém-chegado finalmente miraram para o altar da igreja, a comoção foi geral. A comoção foi geral. O susto e o medo arrancaram exclamações uníssonas de terror, tão intensas de algumas pessoas essas que chegaram até a perder os sentidos. Elas chegaram a desmaiar, enquanto que outras mais afoitas saíram correndo, se acotovelando e gritando pelas imensas portas, que agora pareciam estreitas devido ao desespero causado pelas cenas sobrenaturais testemunhadas ali. Apenas quem ficou, seja por curiosidade, a curiosidade falou mais alto, ou por haverem paralisado devido às circunstâncias daquele drama todo, puderam vivenciar, puderam essas pessoas acompanhar o desenrolar daquele drama, cujas personagens, ações e cenários mais pareciam uma gravação de um filme de terror. A minha avó ficou. O espaço diante do altar da igreja, o altar, diga-se de passagem que fora reformado, ficou completamente desconfigurado. A estátua do santo padroeiro e toda a estrutura do ambiente voltaram a ser os mesmos das antigas ruínas da igreja. Quando olharam na direção do padre Jeremias, o jovem que viera da Bahia, parece-me que de Salvador, né, vó? Então, já não era mais o padre Jeremias, o negro baiano, novo, jovem ainda, mas era um homem branco. O padre agora era branco de olhos azuis, cabelos claros, apresentando a tradicional tonsura dos frades franciscanos. E foi neste momento em que o tempo parecia ter sido rebobinado em mais de 6 décadas que as vozes dos 3 personagens do fatídico caso que assombrava o velho prédio começaram a ser ouvidas e acompanhadas por uma plateia atenta. Dió, não faça isso, eu imploro. Pelo amor de Deus, Dió, não a mate, Dió. Não a mate, Dió. Você não pode matá-la, Dió. Era o grito aterrorizado da jovem que pedia ao invasor, agora identificado como sendo o Dió. Quer dizer, Dió era o sacristão, né, vó? Era o sacristão que havia cometido aquele crime no passado e havia sido amaldiçoado. Essa jovem gritava, identificando aquele invasor como sendo o Dió, que não matasse o amor da sua vida. Os gritos eram dela, mas o padre, o novo padre, esse descrito, de olhos azuis, de cabelos claros,
que parecia ter um sotaque francês, ele ainda segurava a hóstia sagrada em suas mãos, suspensa no ar, porque a chegada intempestiva do noivo traído coincidira com o momento exato da celebração do ritual da bênção da Eucaristia, quando os pecados dos homens são perdoados pelo sacrifício do Cordeiro de Deus. Aquele momento em que a igreja repete: Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, dai-nos a paz. Mas agora se ouvia uma outra voz, a voz de um homem. Saia da minha frente, sua traidora! Como ousa implorar misericórdia para esse impostor? Como ousa? Respondeu o espectro daquele jovem sacristão, empurrando aquela jovem que caiu. E caída, suplicava, soluçando, que o noivo poupasse a vida do jovem padre, o jovem clérigo, por quem ela havia se apaixonado. De fato, era o padre francês. E ela, a jovem, para defender o vigário, ela dizia: Dió, ele não fez nada, Dió. Não é por culpa dele que eu deixei de te amar, Dió. Por favor, você precisa me escutar. O padre é inocente. Ele nunca me deu qualquer tipo de esperança. Por Deus, Dió, não o mate. Você vai se arrepender se eu fizer. Por favor, Dió, não mate o padre, por favor. Ele não tem culpa de nada. E Dió, por sua vez, respondeu: jamais irei me arrepender por lavar a minha honra com o sangue desse herege. Esse é um herege sedutor. Eu não vou me arrepender jamais. Assim retrucava o assassino em som gutural, fazendo todos os presentes ali estremecerem e se arrepiarem, dada a vibração do ódio que havia em suas palavras ameaçadoras. E foi assim que, em poucas passadas largas e apressadas, o homem transtornado subiu os rústicos degraus que separavam a nave do altar e alcançou aquele padre francês. O nome do padre, inclusive, era gritado, ora pela jovem, ora pelo próprio Dió. Etienne Claudet! Etienne Claudet! Esse era o nome do jovem padre francês, de cabelos louros e olhos azuis. O padre Etienne Claudet, sem esboçar qualquer reação de defesa, acabou sendo apunhalado por 5 vezes, diante dos olhos de toda a plateia formada pela jovem chorosa, a imagem do padroeiro e os horrorizados fiéis remanescentes. Minha avó estava lá diante de todos. O padre Etienne Claudet perguntou: por que você está fazendo isso, meu amigo? Ele havia recebido os golpes, as punhaladas, mas questionava: por que você está fazendo isso comigo, meu amigo? Perguntou o frade enquanto caía no chão de pedras ensanguentadas. Aquelas foram as últimas palavras de Etienne Claudet. Quando ele caiu de vez no chão, já não tinha mais vida. Dió, o noivo, possuído pelo imenso desgosto, ajoelhou-se e chorou copiosamente. A moça, a jovem de nome Maria, vendo o seu amado morto, era o padre Etienne, correu até o noivo, arrebatou o punhal de suas mãos inertes e desferiu um golpe fulminante no próprio peito. A Maria, ela enterrou aquele punhal no próprio peito, morrendo ali no altar na mesma hora. Olhando os 2 inocentes ali sem vida, Dió, então, subiu correndo as escadas que dava para o sino da igreja e naquela hora o relógio coincidentemente marcava 00:30. Era o horário
das 12 badaladas tradicionais. Quando finalmente o sino silenciou, o ambiente estava em completo suspense. E de repente, um corpo se joga por entre as tábuas do assoalho de madeira do último degrau da escadaria. O corpo que voava no ar e se estatelou no chão era do pobre sacristão Dió. O som dos ossos se partindo, os suspiros exalados pelas testemunhas da cena macabra reverberaram no recinto ao mesmo tempo em que uma rajada de vento forte, saindo de dentro da igreja, fechava as pesadas portas e tudo se escureceu. Tudo. Quando as luzes da igreja foram acesas novamente pelo mestre de cerimônias, as pessoas, com os rostos ainda lívidos de terror, algumas, a maioria, as mulheres, a maioria, elas tinham um véu cobrindo o rosto, porque esse era um hábito dos católicos na época. Elas estavam com aquele véu cobrindo o rosto. Mas as pessoas se olhavam sem entender o que, na verdade, estava acontecendo. O terror havia tomado conta de toda aquela comunidade. A festa da reinauguração da igreja, assim como a celebração do Natal e do aniversário da minha querida avó Natalina, se transformou numa terrível batalha contra o sobrenatural. Os moradores, tomados pelo pânico, enfrentavam o desafio de apaziguar os próprios ânimos, sem saber se haviam assistido a uma representação teatral ou uma verdadeira manifestação de um espírito assassino furioso, e descoberto o segredo sombrio que envolvia a origem do nome da igreja, Igreja dos Suspiros. Mais do que nunca, o nome Igreja dos Suspiros ficava justificado. Quando as pessoas começaram a respirar normalmente e a energia começou a voltar a cada corpo, que aquelas que ficaram no interior da igreja tiveram forças para que pudessem se levantar, elas se levantaram e foram saindo. Ninguém conversava nada com ninguém. Todos ficaram extremamente assustados com tudo. Minha avó voltou para casa, assustada mais do que nunca, abrindo mão de todas as festividades e comemoração do seu aniversário. E mesmo vários dias após o encerramento das festividades, as pessoas, elas ainda falavam sobre o assunto, especulavam sobre a lenda urbana envolvendo a triste história daquele triângulo amoroso formado pelo Dió, Diocleciano, o sacristão, sua noiva, a Maria, e o pároco francês da vila, um padre imigrante chamado Etienne Claudet. A Maria, ela conheceu o padre Etienne, o louro de olhos azuis francês, naquela igrejinha. Foi lá, naquela mesma capela, onde ela se apaixonou perdidamente por ele. O padre francês era um jovem franciscano que havia chegado àquela comunidade não havia muito tempo. Dió, como era sacristão, ele percebeu o apego da Maria com o Etienne. Ela percebeu que havia uma troca de olhares. A Maria foi perdendo o controle da situação, foi se apaixonando pelo padre, e ele foi sentindo uma ameaça cada vez mais viva de uma iminente perda do seu amor, da sua amada Maria. E isso foi deixando o sacristão Dió cada vez mais triste, e ele foi se aproximando de uma loucura que foi tomando conta de maneira completa e total de Dió, e acabou fazendo essa loucura com que ele se perdesse naquela noite que antecedia o Natal e cometesse tamanha atrocidade
no pequeno vilarejo. Alguns comentários mais impiedosos diziam que o jovem Dió, o noivo, teria ele próprio escutado da boca da Maria, da sua amada, porque ela se ajoelhou para confessar os seus pecados na tarde daquele dia 24 de dezembro, porque ela queria se comungar sem culpa na missa do galo. Só que não era o padre que estava no confessionário, era o Dió. E ele teria escutado dela a confissão de que o grande amor da sua vida era o padre Etienne. Minha avó afirma que de fato isso teria ocorrido. Sobre isso muita gente pergunta, mas como foi possível que ele tivesse ouvido a confissão? Ele, Dió, então se passou pelo padre? Não. Quis o destino cruel que fosse outra coisa. A pedido do novo padre Etienne, o padre pediu para que o Dió limpasse o confessionário, o gabinete do confessionário. E naquele exato instante que ele estava limpando, a noiva chegou a Maria, achou que fosse o padre que estivesse lá dentro, se ajoelhou e fez a sua confissão. Atormentado então pelo que acabara de ficar sabendo, Dió perdeu completamente a razão e, alucinado, planejou o crime terrível de vingança que ele acabou premeditando. Ficou um crime planejado. O que ele não sabia, no entanto, era que a jovem Maria remoía-se de culpa pelo que sentia, mas nunca havia se declarado para o clérigo. Nunca. Ela tocou nesse assunto com o padre Etienne. E esse, inocente o padre, não fazia nenhuma ideia do infortúnio que se abatera sobre o casal. O padre acabou morrendo de uma maneira totalmente inocente. Por isso, Dió acabou sendo amaldiçoado. Desde então, quando o relógio da igreja do suspiro badalava anunciando o horário da meia-noite, um lamento angustiado ecoava pelas paredes de pedra daquela pequena capela. Diziam ser o choro soluçante do noivo traído que, no auge do desespero, acabava de cometer vários pecados mortais. Minha avó ficou muito assustada com tudo isso. Naquela época, a vovó era uma mocinha. Ela tinha apenas 18 anos de idade. Ela viu tudo isso com os próprios olhos. Mas depois, o padre Jeremias, aquele padre que havia recém-chegado da Bahia, que havia feito um discurso de que tudo aquilo era crendice, não havia nada que assombrasse a igreja era sagrada, abençoada. Ele, o padre Jeremias, ele teria naquela mesma noite aparecido de volta na parte externa da igreja, chamando o povo de volta e tentando explicar: gente, só que a vovó já tinha ido para casa. Gente, por favor, voltem vocês todos aqui. Tudo isso foi vivido por atores que eu trouxe de Salvador, Bahia, para explicar para vocês que qualquer um pode brincar com a fé do povo. Eu quis apenas demonstrar para vocês de que tudo isso é uma farsa, é uma mentira. Eu estou assumindo toda a responsabilidade. Nessa noite, quem fez isso fui eu com os atores que eu trouxe de Salvador. Tudo não passara de ficção. Isso tudo que vocês assistiram é circo. São atores que trabalham num circo que eu conheço lá em Salvador. É arte. Isso tudo era dito pelo padre Jeremias. Só que a cidade, os munícipes, eles já não acreditavam mais. Aliás, eles não sabiam mais em quem acreditar. Segundo a minha avó soube depois, a missa do galo até continuou depois das 12 badaladas do sino. Teve gente que compreendeu que tudo de fato não passara de uma encenação. Eram atores do circo-teatro, um circo-teatro famoso
que circulava pela Bahia. Os atores ficaram lá, dizendo que tudo havia sido vivido por eles. Mas a minha avó não ficou para testemunhar. A senhora foi embora, né, vó? E ela, durante todo esse tempo, ficou com a cabeça muito cheia de dúvida. Até hoje, os moradores e visitantes da cidadezinha lá do Sergipe, até hoje, muitos acreditam, outros desacreditam em tudo o que é dito por lá. E, infelizmente, apenas uma coisa de fato é real: o crime bárbaro cometido pelo Dió, a confusão que o ciúme fez, que o ciúme causou no Dió. Teria apenas sido este fato isolado? Ou até hoje aparecem de fato os espíritos dos envolvidos, especialmente o espectro de Dió, um espectro sombrio que se abriga nas sombras daquela igreja dos suspiros. Minha avó viveu 102 anos. 102 anos. Um privilégio. E durante todo o seu tempo de vida, dizia para quem quisesse ouvir, e especialmente a mim, que ela tinha assim como a neta preferida, porque eu vivia escrevendo tudo o que ela me falava, suas histórias, seus causos. Ela dizia para mim: Sueli, em tudo isso eu acredito, eu vi acontecer. E embora Padre Jeremias tivesse dito que naquela noite tudo foi uma encenação, eu sempre achei que no fundo, ele quisesse diminuir o pavor e o susto daquele povo. Eu, de minha parte, sempre acreditei demais nas palavras da minha avó Natalina. E essa era a história dela, minha avó amada, que viveu 102 anos.